Olá, nós estamos começando aqui agora uma entrevista especial e exclusiva com um homem de Deus que tem dirigido uma instituição sem fins lucrativos, uma instituição beneficente na cidade de Caldas Novas, em Goiás, que tem ajudado milhares ou centenas de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Então, hoje nós gostaríamos de chamar aqui na tela o pastor Wesley Ramos, diretor do Lar Batista em Caldas Novas. Seja bem-vindo, pastor Wesley. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida. Olá, boa tarde. Obrigado por proporcionar esse momento de estar junto com você, né? É sempre bom estar com você, é sempre inspirador, né? É um prazer estar aqui com você e conversar a respeito de coisas tão importantes. Amém. Nós queríamos, desde agora, já perguntar quem é o pastor Wesley e como que o senhor foi parar aí no Lar Batista. Pastor Magner, é uma história interessante, porque às vezes tanto você quanto outros pastores, amigos e pessoas que conhecem o Lar Batista pensam que a gente entrou na história, no engajamento em defesa de crianças e adolescentes apenas lá em Caldas Novas. Mas essa história iniciou há mais de 20 anos atrás, lá no estado do Amazonas, quando, na ocasião, nós éramos missionários lá com os ribeirinhos no interior do Amazonas, lá em São Sebastião da Tumã. E uma cidade onde nós ficamos por mais de 11 anos e tinha muitas crianças. Cada família amazonense tem 5, 7, 8 mais filhos. Então, muitas crianças naquela região, então, muitos desafios. E foi lá que eu tive o primeiro desafio, enfrentamento com crianças, quando uma criança estava sendo espancada e eu, recém-chegado na cidade, tentei procurar o conselho tutelar não tinha, o conselho dos direitos não tinha, e foi aí que eu, então, entrei por esse caminho. Iniciei implantando o primeiro conselho dos direitos lá naquela cidade, depois ajudei a implantar o primeiro conselho tutelar, e de lá para cá eu tenho participado dessa caminhada no sentido de proteger, acolher, defender crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, não somente por causa das questões de conselho, dos direitos do conselho tutelar, mas até mesmo por causa da questão da igreja. A igreja, ela é um lugar onde acolhe pessoas com os mais variados problemas, não é verdade? Sim, ok. E nos conta um pouco aí sobre a história do Lar Batista em Caldas Novas. Tem quanto tempo? Quem começou esse trabalho ali? E como é que surgiu esse ministério ali? Pastor Magner, em 2013, o Lar Batista ele inicia as suas atividades, administrativamente falando, em abril de 2013 e foi fundado pelo pastor e presidente da PIB de Caldas Novas, e já tem um trabalho, já existiu um trabalho na PIB com crianças há mais de 20 anos. Lá tinha um trabalho na época das crianças, sem contar os trabalhos da escola dominical, tem um trabalho com as crianças lá muito forte, que era o Dia Feliz. E num desses dias felizes, quando toda a equipe acolhendo lá centenas de crianças num dia feliz, uma das monitoras ou voluntárias no projeto se deparou com uma criança com vergalhões nas pernas, nas costas e por toda a parte do corpo. Então, essa criança foi levada ao pastor Ilquias, que inclusive também é psicólogo, e quando ele viu aquela criança, então, comovido e movido por compaixão, ele entendeu que naquele dia
a igreja não podia apenas dar um dia feliz para as crianças, mas eles precisavam entrar nesta caminhada, nessa seara, sem nem ao menos conhecer a seara e o caminho que eles estavam entrando. Porém, eles precisavam dar resposta. Mais do que dar apenas um dia de brincadeira, que era normalmente nos dias da criança, eles precisavam entrar na dor e na história de crianças como aquela, que precisavam ser protegidas, amparadas, e que precisavam precisavam de respostas mais do que de um dia feliz apenas. E aí, a partir daí, pastor Magner, então surgiu a ideia de iniciar o abrigo. O abrigo inicia, então, em 2013, mas a primeira criança ou a primeira adolescente que entrou foi em outubro de 2013, entra a primeira adolescente no lar, e aí, então, de fato, a operação de lá para cá nunca mais fechou nem um dia e nem uma noite, tem funcionado 24 horas por dia para atender crianças e adolescentes. Naquela época, era apenas meninas e bebês. Ok. E hoje, quais os perfis das crianças e adolescentes, né, que são atendidos? Em quais situações eles têm sido tirados, né, de quais dessas situações ali familiares eles têm sido tirados e levados aí para o Lar Batista? Boa pergunta, pastor, porque na maioria dos casos, um abrigo institucional só recebe crianças que são levadas pelo Conselho Tutelar e sob proteção da Justiça, do Juizado da Infância e da Juventude e o Ministério Público. Então, os casos de suspeita de violência, maus tratos, negligência e abandono, é muito comum mães darem à luz na maternidade e deixar os seus filhos lá. Algumas deixam lá e vão embora. E essas crianças vão para onde? Essas crianças vão para o Lar Batista, órfãos de pais vivos, alguns. E crianças também suspeitas de abuso, suspeitas de maus tratos, enfim. Então, todo tipo de vulnerabilidade que uma criança ou adolescente possa se encontrar e que, se houver uma denúncia, ela realmente é levada para a instituição de acolhimento até que se possa fazer uma busca ativa e resolver a situação daquela criança. Uma vez abrigada, a criança só sai da instituição mediante uma audiência pública. Ok. Ano passado, né, em um determinado momento, eu tive a oportunidade de visitar os irmãos aí no Lar Batista e conhecer aí os bastidores do trabalho. Foi antes da pandemia, né? Foi, antes da pandemia. E é interessante porque o irmão me mostrou ali uma série, mostrando ali o quarto onde as crianças ficavam. O irmão disse que aquele material todo era recebido através de doação. Quais os tipos de doações o Lar Batista pode receber, ou recebeu, ou pode ainda receber? Pastor Magner, todos os tipos de doações são permitidas e o lar está de portas abertas para receber. Mas, mais comumente, que chegam como doação lá, são roupas usadas ou roupas novas, gêneros alimentícios não perecíveis, ou até mesmo perecíveis é mais difícil, mas chega. Doação em dinheiro. O Lar Batista pode receber todo tipo de doação, móveis, de acordo com a demanda e a necessidade. O nosso estatuto está aí amplamente aberto e nós somos uma instituição de utilidade pública, e então essa instituição, ao longo desses 7 anos de existência, ela inicialmente fundada pela Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, ela tem o apoio e o aval, inclusive todo o corpo diretivo, administrativo da igreja é da primeira Igreja Batista, e então nós recebemos todo tipo, e inclusive doações financeiras também, que as pessoas doam, depositando diretamente na conta da associação.
Ok. A questão dos profissionais de saúde que queiram, que façam parte das nossas igrejas, né? Nós temos aí, graças a Deus, nas nossas igrejas, vários médicos e profissionais da área de saúde diversos. Se esses profissionais quiserem voluntariar ali o seu dia, o seu trabalho, é possível? Sim, com certeza. E realmente, por exemplo, quantas crianças chegam na instituição que precisa de um apoio, por exemplo, nós vivenciamos desde o ano passado para cá crianças com necessidade de fonoaudiólogos, né? A pessoa pode ir lá, dedicar parte do seu tempo voluntariamente e servir as crianças ou até desenvolver um projeto específico. Também, pastor Magner, é, nas mais variadas áreas, terapeutas, enfermeiras, né, pedagogas, psicólogos, advogados, profissionais liberais, pessoas, enfim, que realmente estejam com esse coração desejoso de servir crianças e adolescentes. O Lar Batista está pronto para receber essas pessoas. Nesse momento, por causa da pandemia, existe uma limitação. Certo. De onde vem a maior parte, ou de onde vem os recursos que sustentam o Lar Batista? A nossa instituição ela é 100% de vive de doações, porém, o custo é muito alto para se manter a instituição, então nós temos um convênio municipal com a prefeitura, que representa 30% do custo operacional. E nós temos um outro convênio que ele é celebrado com o Conselho Municipal dos Direitos, de acordo com aquilo que a gente capta de doações do imposto de renda. Agora mesmo, por exemplo, eu acabei de receber uma parcela referente à destinação de imposto de renda do ano passado. Então, um convênio municipal, convênio com o CMDCA, que vem através do imposto de renda, doações diretas ao fundo, a instituição acessa. E a outra parte das doações vem das igrejas, que contribuem com ofertas voluntárias, com depósitos, e que atende, às vezes, a um chamado específico, quando nós temos uma demanda especial, por exemplo, de medicamentos, de leites especiais. Do ano passado para cá, nós tivemos, por exemplo, um número muito elevado de bebês recém-nascidos. Então, nós estávamos consumindo em torno de 15 latas de leite especiais por mês, ou mais. Então, a gente faz campanhas e as igrejas e pessoas da sociedade engajam nessas campanhas e fazem doações. Somente doações de grandes quantias é possível? Ou se alguém estiver aqui nos assistindo quiser doar aí R$10, R$20, 50, também é possível? Com certeza, é possível, é bem-vindo. E eu sempre falo isso, pastor Magner, que é tão importante o pouco de muitos. Eu falo para minha equipe lá, se nós recebermos uma agulha de doação, nós oramos por aquela pessoa, agradecemos a ela e rogamos a bênção de Deus sobre a vida dela, pelo simples fato dela ter dado uma agulha e doado uma agulha para ajudar a manter aquela obra ou para ajudar a fazer com que a vida daquelas crianças e adolescentes seja melhor. É muito importante. Não tem quantia. Se ela quer doar 5, 10, 100 ou qualquer quantia, não importa. Pode ser 1.000, 10.000 também, não tem Pode ser problema. 1.000, 10.000. Ok. Pastor, o Lar Batista de Caldas Novas, ele é uma instituição confessional. Como que funciona para as crianças no Lar Batista? Elas podem ser orientadas dentro da nossa confissão bíblica? Como que funciona isso? Uma boa pergunta, pastor Magner, porque essa palavra que o senhor usou, ela é determinante. As crianças podem ser orientadas quanto à sua fé? Sim, nós, como uma instituição confessional cristã, batista, nós oramos com as crianças, nós agradecemos ao pão lá diariamente nas refeições e nós ensinamos as crianças, orando
e dando graças a Deus por aquele lugar existir de acolhimento, de proteção para elas, e também por entender que não é somente acolher, proteger, cuidar e alimentar aquelas crianças. Nós entendemos que essa semeadura da palavra de Deus no coração dessas crianças e adolescentes, ela é um fator gerador de esperança na vida delas. Então, nós fazemos isso como uma orientação, porém, é voluntário. Nós não forçamos e não obrigamos ninguém a nada. Nós temos adolescentes na casa, nós convidamos eles para ir à igreja quando estava permitido, para levar jovens e adolescentes para interagir com outros jovens. Então, a maioria deles iam, mas já teve casos de alguns que não quiseram ir, né, por causa de questão de orientação religiosa. Mas é livre, essa é uma liberdade que eles têm de escolha, e nós trabalhamos muito claramente a questão do empoderamento dessas crianças. Nós entendemos que a instrução bíblica traz esclarecimento e traz uma libertação para eles, inclusive até mesmo das mazelas vivenciadas dentro do seio familiar ou na sociedade por onde eles tenham sofrido maus tratos, ou abuso, ou abandono, ou qualquer coisa semelhante. Ok. Muitas pessoas querem conhecer o Lar Batista e pedem muitas vezes que a gente envie fotos e coisas desse tipo. E existe todo um critério para proteger a identidade dessas crianças, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco aí como funciona, por que muitas vezes não podemos, né, colocar aí uma imagem de uma criança ou alguma coisa nesse sentido. Bom, pastor Magner, nós temos aí, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, as crianças elas estão protegidas e amparadas por essa lei federal, é a lei do ECA. No ECA, não é permitido veicular imagem de criança sem autorização ou sem permissão dos pais ou responsáveis. E como essas crianças estão sob proteção da justiça, existe um sigilo que envolve esse acolhimento e esse abrigamento. Não somente nós não podemos veicular a imagem delas nas redes sociais ou em qualquer lugar, como também a própria instituição não tem uma fachada com o nome Lar Batista lá na porta. Você já percebeu isso? Sim. O carro do Lar Batista não pode ter a logo do Lar Batista, porque senão a gente chega na escola para levar essas crianças, e se tiver a logo identificando que aquele carro pertence a um abrigo, as crianças podem ser estigmatizadas, elas podem sofrer bullying. Ah, lá estão as crianças do abrigo, não é verdade? Sim. E então não é permitido por causa disso, por causa do sigilo, que estão sob proteção, e por causa do próprio ECA, que prevê e resguarda esse direito. Agora, a imagem da casa, da nossa estrutura interna, nós podemos veicular. Se mostrarmos alguma imagem que não foca no rosto da criança, ou se desconfigurarmos a imagem, nós poderemos ali mostrar. Que, na verdade, eu entendo isso porque o público gostaria de ver o lar em atividade, em operação, não é verdade, pastor Marco? Exatamente. Bom, mas com isso a gente vê que o zelo, né, do Lar Batista, e a pergunta foi nesse sentido, é porque a tentativa é de devolver a essa criança que está frágil a sua dignidade, né, em todos os aspectos, não é verdade? Tanto no aspecto da sociedade, como também da sua própria dignidade moral. É isso mesmo? Perfeito. Exatamente isso. E, inclusive, esse é o nosso lema, pastor Michael. É ressignificar. Nós estamos ressignificando a vida daquelas crianças. E, para fazer isso, nós precisamos entrar na história da vida daquelas crianças, ainda que esse tempo que elas passam lá é um tempo provisório e transitório, mas nós entendemos que ele é de importância fundamental. Por quê? Porque nós vamos trabalhar o emocional dessas crianças, trabalhar a autoestima dessas crianças,
muitas dessas crianças chegam completamente arrebentadas, fragilizadas. Se eu pudesse usar uma expressão aqui, talvez para tentar transmitir como que essas crianças chegam dentro de uma instituição como aquela, elas chegam quase que aos pedacinhos. E nós temos que juntar os pedacinhos dessas crianças para recompô-las e reconstruir a vida delas. E isso é maravilhoso porque isso aponta para alguns caminhos e algumas histórias que a gente vai colecionando, se a gente pode assim chamar, ao longo dessa nossa caminhada de 7 anos de existência. Amém, que bênção. Pastor, quais são os projetos que o Lar Batista hoje está desenvolvendo dentro desse grande projeto, né, que é a Casa de Acolhimento? Sim, então, o Lar Batista, como instituição de acolhimento em primeira instância, ele já tinha estabelecido alguns alvos e alguns projetos que era para tentar trabalhar na contramão, ou seja, na prevenção. Antes que as crianças fossem abrigadas, vamos trabalhar com as crianças da comunidade. Então, é nessa direção que nós estamos aí, já para lançar a pedra fundamental e dar o pontapé para a construção das salas de reforço escolar do projeto Despertar, que é um braço do Lar Batista e da PIB de Caldas Novas. Projeto Despertar, para trabalhar com as crianças com déficit de aprendizagem escolar, porque a maioria das crianças que entram, pastor Marco, no Lar Batista, raras as exceções, são crianças que têm dificuldade na leitura, dificuldade com a escrita, com a fala, e aí a gente tem que trabalhar ela em todos os aspectos. E partindo nessa direção, nós também compreendemos que o único meio e a ferramenta de dar empoderamento a elas e de mudar a história de vida delas, reescrevendo a história delas, é através da educação. E aí, dentro do lar, as crianças recebem aulas, tem pedagogo, tem psicólogo, tem assistente social. E elas também frequentam as escolas regulares, né, do município. Com a pandemia, isso está limitado, nós estamos implantando a escola EAD dentro do lar esse ano. E então, um dos projetos é esse, o Projeto Despertar, o outro é o projeto de inclusão digital. Veja, nós estamos nesse exato momento em lugares diferentes, porém numa sala de reunião e bate-papo, falando de um assunto tão importante e relevante, mas usando uma tecnologia que não é acessível a todas as pessoas. Só para pontuar, eu tenho casos de crianças que passaram pelo lar, foram adotadas e que fazem parte de uma família simples e que eu fui visitar, porque é praxe. Quando as crianças saem do lar, nós não perdemos os vínculos e a ligação. Nós acompanhamos depois do desabrigamento para ver a evolução e como que está indo aquela criança e aquela família. E eu visitando uma família de crianças que foi adotada, 4 crianças, eu cheguei na casa, tinha um celular, pastor Marker, para 5 crianças estudarem na casa. Nossa. Você pode imaginar isso? Então, nós estamos pensando aqui no projeto de inclusão digital para 100 crianças, não somente aprender as noções básicas de computação, Word, do Excel, PowerPoint, todas essas questões e as questões das mídias, aí pelo menos um acesso, de maneira que elas possam, pelo menos, dominar essa tecnologia e ser acessível a elas e dar protagonismo para elas também, e essa também é uma educação, a educação digital. O Lar Batista, então, tem essa frente. Então, vão ser 3 frentes de atuação. O acolhimento, a parte de reforço escolar e a parte de inclusão digital. Ok. O senhor pode falar aí, se as pessoas que estiverem nos ouvindo que vão querer com certeza apoiar o lar, quais são aí o número das contas de depósito? Depois a gente vai colocar elas aqui no vídeo também, no final também vai ter aqui as contas, mas o senhor poderia falar aí quais são as contas de depósito, se tiver o número do Pix também? Sim, pastor Magner, a conta para doações à instituição Lar Batista conta o Banco do Brasil, agência
1705, dígito 1, conta corrente 51 414, dígito 4. E o Pix é o CNPJ da associação, é 18 105 800 1000 ao contrário, traço 32. Ok, muito bem. Pois bem, pastor Wesley, eu queria nesse momento, nós deixamos aqui na tela o número do Pix e o número também aqui da agência do Banco do Brasil, só repetindo, né, para as pessoas poderem estar anotando, se você quiser fazer uma transferência, uma doação para o Lar Batista de Caldas Novas, através do sistema Pix, basta você clicar aí no aplicativo do seu banco, vai lá em Pix e você insere então o número do CNPJ do Lar Batista, que é 18 10 580 0 1000 de ré 1 32. Repetindo, 181 05 80 00 00 132. O número vai ficar também aqui no vídeo para que você possa transcrevê-lo aí. A agência do Banco do Brasil é a agência 1705, dígito 1, conta corrente 51 414, dígito 4. Essa conta, né, essas contas, todas as doações serão dirigidas exclusivamente ao Lar Batista em Caldas Novas, aqui no estado de Goiás. Seguindo adiante, quais as necessidades hoje do Lar Batista? E emendando aí no que diz respeito às necessidades do Lar Batista, eu queria também que o senhor contasse aí pelo menos um testemunho de algumas dessas crianças ou situações que aconteceram aí que o senhor pode estar testemunhando aqui para nós. Perfeito, pastor Magner. As demandas do Lar Batista, elas são constantes. Como a instituição não para, se nós tivermos uma criança ou se tivermos 20 crianças ou mais, o custo operacional vai ser sempre o mesmo. Por quê? Eu não posso demitir a equipe técnica, o psicólogo, o assistente social, o pedagogo, porque eu estou com menos crianças. Eu não posso demitir uma cozinheira porque está menos. Enfim. Então, a instituição ela funciona como um hospital. Ela tem que estar lá, pronta, para se caso o conselho tutelar, que acontece várias vezes, chegar pela madrugada com uma criança, o lar esteja de portas abertas para acolher. Então, hoje, nós estamos com um déficit de funcionário, nós estamos precisando lá, nós não temos hoje auxiliar de serviços gerais, está faltando cuidadores para nós, para que nós possamos completar o nosso quadro de cuidadores. Estamos sem a pedagoga nesse momento e, enfim, da nossa equipe, do quadro de funcionários, nem motorista nós não temos mais. Né? Nesse momento, as próprias cuidadoras estão sendo incentivadas a tirar a sua própria carteira ou algumas já estão sendo contratadas com habilitação para, se precisar, levar uma criança no hospital, buscar, levar na escola, levar num atendimento com psicólogo, com fono, enfim. Então, nós temos aí, por exemplo, nesse tempo agora que tinha muitos bebês, nós gastamos muito com medicamentos, farmácias e coisas para bebês. Então, o maior desafio nosso mesmo é despesas de custeio e manutenção. Então, os recursos que nós temos hoje é insuficiente em frente, em face às nossas despesas. Então, em contrapartida, hoje, por exemplo, doações que chegam pela conta que nós acabamos de dar, essa conta do Banco do Brasil, elas complementam muitas das ações que ficam fora dos planos de trabalho do convênio municipal ou até mesmo do convênio do CMDCA. Então, hoje nós recebemos doações de
gêneros alimentícios não perecíveis, leite de crianças especiais, os leites integrais, como doação. Mas doações em recurso e em dinheiro, elas são mais difíceis. E mesmo porque também a gente sabe que nós temos que administrar muito bem os recursos que chegam, os poucos recursos que chegam até a instituição, porque todas as pessoas também estão vivendo dias de desafios, não é mesmo, pastor Marcos? É verdade, meu irmão. E tem algum testemunho que o pastor possa contar para os nossos ouvintes aqui hoje? Nós temos várias histórias, algumas que elas marcam a nossa caminhada, a nossa trajetória ali. Lembro-me aqui agora de uma criança que chegou no Lar Batista, e ele já estava aí com 8 para 9 anos. Essa criança chegou no Lar Batista e ela, na escola, ela estava com dificuldade de aprendizado e não estava com engajamento na escola, nem frequentar a escola. Inclusive, os professores já não estavam suportando aquela criança, uma criança aí de 8, 9 anos, mais ou menos, pastor. Mas o fato é que depois dessa criança ter sido abrigada, essa criança já havia passado por mais de 2 famílias e tinha retornado para a instituição. E nessa última passagem dessa criança, aconteceu que essa criança foi sendo trabalhada, inclusive um dos motivos do projeto de apoio escolar, reforço escolar, essa criança tem muito a ver com isso, porque ele tinha dificuldade com aprendizado, dificuldade na leitura, na escrita, em tantas coisas. O fato é que quando ele foi adotado, já depois de ter passado vários meses na instituição, ele, além de ter recebido uma bagagem lá dentro do Lar Batista de incentivo à leitura, porque as crianças lá dentro elas são incentivadas à leitura, nós recebemos doações de livros, e aí tem um momento de roda de conversa, o momento da leitura. Então, essa criança é despertada para isso, pastor Magno. Então, essa é uma semente que ficou no coração daquela criança. Aquela criança foi adotada. E com quase 10 anos, ela foi adotada. E eu visitei essa criança depois de ser adotada. Eu percebi naquela criança que aquela criança ela teve uma semente que foi plantada no coração dela, não somente da questão educacional, da leitura e tudo, uma criança que gravava versículos bíblicos e memorizava versículos bíblicos, pastor Marcos, mais do que muitas pessoas grandes. E ele levou isso com ele para a casa onde ele foi adotado. E aquilo foi no final de um ano. Quando aquela criança passou para o Lar Batista e ele não estava com essa dificuldade, a escola não queria quase nem ver aquele menino mais. Foi adotado depois, e eu voltei na casa depois que ele foi adotado. Chegando lá, pastor, naquele primeiro ano, aquele aluno que tinha umas notas de 6 a 7, no máximo, as melhores notas dele, ele passou a ter as notas de 9 a 10 naquele final de ano. Naquele final de ano, aquele aluno, ele foi escolhido como aluno de destaque na escola, o melhor aluno da escola, pastor. Recebeu o título, eu tive a oportunidade de ir na escola e ver aquela criança que a escola não queria ver nem pintado mais. E ele, naquele ano, ele foi escolhido o aluno de destaque do aluno da escola. E não para por aí, não. Sabe, aquele menino, a gente percebe a importância do lar quando o lar redirecionou, quando o lar reescreveu a história daquela criança. Uma história triste, uma história de abandono, uma história de maus tratos, de rejeição. Depois da passagem pelo lar e depois da reinserção num novo núcleo familiar,
aquela criança, então, ela saiu desse quadro, foi para esse quadro. Hoje, a qualquer dia, a gente vai ter a oportunidade de postar ou fazer um outro vídeo aqui para a gente ver aquele menino que está aprendendo a tocar violino, pastor. Hoje está tocando, está aprendendo a tocar violino. É um menino que realmente, simplesmente, o que faltava para aquela criança era apenas um lar, uma família e alguém que verdadeiramente acreditasse nele e amasse ele o quanto ele realmente merece e precisava como um ser humano, que precisa ser tratado com dignidade. Essa história é uma história muito linda. Eu quero depois a gente trazer ele aí, arranhando já, tocando já o violino. É uma história muito linda, né? Sim. Nós temos tantas histórias, pastor Magno. Essa semana mesmo, eu deparei com um momento interessante. As crianças, elas ficam na casa enquanto a justiça tiver segurança para uma tomada de decisão, ou para o retorno da família, ou para a destituição e a adoção daquela criança no novo núcleo familiar. E alguns passam poucos meses, outros passam 8 meses ou até 1 ano. E, recentemente, algumas crianças passaram 8 meses na instituição. E elas saíram da instituição. O fato é que as crianças, elas desenvolvem uma aliança e um vínculo entre elas, pastor. Se a gente falar de histórias, eu lembro de uma história que, quando nós saímos de uma audiência em que uma adolescente ia voltar, de 12 anos, ia voltar para a família, e o outro não ia voltar, nos bastidores do fórum, quando eles saíram lá na sala de espera, e eu fui levar ele para despedir do outro que ia ficar e o outro ia embora, você sabe o que aconteceu? Um deles pegou, eles calçavam o mesmo número. Um pegou o tênis do outro, o outro ficou com o tênis do outro. Eles ficaram com o tênis trocado. Sabe o que foi aquilo ali? Foi uma aliança que eles fizeram assim, para você não se esquecer de mim. Lembra de mim, você está indo embora, eu estou ficando. Eles trocaram o par, cada um ficou com 2 pés de sapato. E assim, mas pensa, é uma história, porque eles criam vínculos, eles criam uma aliança. É uma família, é como se fosse uma família. E desses 4 que foram embora, então ficaram alguns bebês. Uma criança de 2 anos me pegou pelas mãos essa semana e andando pelos corredores da casa, mostrando quarto por quarto, cômodo por cômodo, 2 anos de idade, sem falar nenhuma palavra. Ela então apenas chega no quarto onde as crianças tinham ido embora, ela vira para mim e ela faz assim com as mãos. Ela faz assim com as mãos, não sei se você consegue ver. Sim. Sabe? Num gesto dizendo assim, eles foram embora. Cadê as crianças que estavam aqui, os meus amiguinhos? Entende, pastor? Sim. São essas histórias que mostram o quanto de relevância, o quanto que custa essa operação. Não tem preço ressignificar, resgatar e restaurar a história de uma criança dessa. Sabe o que eu preciso fazer com essa menina mais uma vez? Eu preciso voltar e fazer aquele caminho. Quando ela chegar na frente daquele quarto e que ela falar onde foram aqueles amiguinhos, aquelas crianças que não estão lá, eu vou falar que elas estão bem, estão numa família e que ela também vai ter uma família. E que Deus, o nosso Pai Celestial, que as ama, vai cuidar dela, assim como está cuidando daquelas que foram embora. E eu quero abraçar ela, quero beijar, possível orar, chorar com ela e dizer que nós amamos ela e que Deus ama muito ela. E é isso que nós precisamos transmitir. Nós precisamos chamar pessoas que possam entrar nas fileiras conosco, ainda que não esteja lá presencialmente, mas que a intencionalidade e o desejo do coração de voluntários, de pessoas que somam forças para fazer a obra de Lar Batista continuar o seu trabalho. Amém. Que Deus possa estar trazendo, né, pessoas que tenham aí o coração na obra que Deus tem feito. Quando eu ouço seus testemunhos, né, a gente sempre conversa
E eu tenho visto Deus agindo através deste ministério, deste trabalho aí, que é o Lar Batista em Caldas Novas. Eu, particularmente, juntamente com a igreja que pastoreio hoje, né? Nós já abraçamos aí o Lar Batista. E eu tenho dito à igreja que nós queremos ser participantes da obra que Deus tem realizado em Caldas Novas através desse ministério precioso que é o Lar Batista. Pastor, eu gostaria, já caminhando aqui para o encerramento da nossa pequena entrevista, né? É uma entrevista que, na verdade, é uma iniciativa para mostrar para as pessoas a importância que é o Lar Batista, o que Deus tem feito através da instrumentalidade dos irmãos ali, e de onde até mesmo nós podemos chegar ainda, ampliando esse trabalho e alcançando, então, outras crianças em situação de vulnerabilidade, adolescentes, e podendo abençoar famílias e abençoar vidas através desse ministério. Eu queria que nesse momento a gente falasse um pouco sobre a campanha do imposto de renda. Nós estamos na época de declarações de imposto de renda e nós entendemos que sempre quando alguém vai fazer uma declaração de forma completa, uma declaração completa do imposto de renda, ela pode destinar então uma parte daquilo que seria dado para o governo. Na verdade, pelo que eu entendi, ela não estará dando a mais, mas apenas daquilo que já seria destinado, ela pode dividir aquilo ali, dando aí cerca de 3% a uma instituição de caridade, e no caso aqui, nosso querido Lar Batista. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito disso, como que as pessoas físicas, né, podem fazer esse procedimento, e também aproveita e fala também da pessoa jurídica, os irmãos que têm empresas, como que eles podem cooperar também. O senhor está com a palavra. Pastor Magner, é muito oportuno esta abertura que o senhor está nos dando aqui. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela instrumentalidade do Senhor através da sua vida. Por quê? Porque nesse tempo de tantos desafios, poucas pessoas conhecem esse dispositivo e esta ferramenta que é a destinação. E a gente usa essa expressão, é destinação. Por quê? Porque a pessoa está destinando exatamente aquilo que o senhor acabou de falar. Ela está destinando parte daquilo que o leão está levando dela para o fundo municipal, onde ela estará indicando a instituição Lar Batista para resgatar o que ela doou através da sua declaração de imposto de renda completa. Pessoas físicas, 3% na declaração na modalidade completa. Pessoas jurídicas, de lucro real, 1%. Não pode ter lucro presumido. Empresas que são empresas do Simples, EIRELI, MEI, nenhuma dessas podem, porque elas já têm incentivo do governo. Então, o governo não quer dar mais incentivo para elas. Eles entendem que o incentivo do Simples, do EIRELI ou do MEI já é uma contrapartida do governo. Já as empresas de lucro real, elas podem destinar 1% do imposto devido ao fundo municipal e aí destinar para a instituição Lar Batista. Para que isso possa acontecer, e eu preciso dar um testemunho aqui, pastor Magner, de que eu andei com um veículo meu, o Lar Batista, 100 mil quilômetros no primeiro veículo, porque a instituição não tinha carro. No segundo, eu andei também aproximadamente, acho que uns 60 mil quilômetros no meu carro com o Lar Batista. E mesmo depois de ter um carro, eu ainda andei no meu carro. Mas o veículo que o Lar Batista tem de 7 lugares, um veículo de 66 mil reais, ele foi compro com dinheiro de doação do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, do imposto de renda. Olha a importância disso. Inclusive, se cada um, em qualquer lugar do território brasileiro, a pessoa pode doar, pastor Magner. A pessoa pode estar em São Paulo e ela fazer uma destinação para o fundo em Caldas Novas. Pode estar em Goiânia e fazer. Em qualquer lugar do Brasil, do território brasileiro, ela pode destinar. Nós temos o passo a passo, o caminho. A pessoa fala com o contador e o contador vai orientar ela. Poucas pessoas têm essa informação, mas nós também já tomamos a iniciativa, como pioneiros aí, no município de Caldas Novas, nós somos o pioneiro. No estado de Goiás,
nós estamos entre os 10 municípios que mais arrecada. Só que quando eu falo isso, a arrecadação é muito pequena e tímida, por falta de divulgação. Só para ter uma noção, a capacidade de doação na base de 3% de Caldas Novas poderia ser destinado R$ 1.240.000 para o fundo da criança e do adolescente. Acho que nos anos anteriores aí foi doado em torno de R$ 100 e poucos mil. Então, nós precisamos aumentar essa destinação. E, para isso, nós precisamos divulgar e orientar as pessoas. As pessoas não vão pagar nada mais por isso. Inclusive, quando a pessoa está fazendo a declaração de imposto de renda, e se ela tem imposto a receber, se ela tem, melhor dizendo, se ela tem restituição a receber, quando ela está fazendo a declaração, a hora que ela faz a destinação lá embaixo, já vê que a restituição dela vai ser maior por causa da doação. Então, é muito importante essa ferramenta, pastor Magner, ela é uma ferramenta poderosa que ela traz um aporte financeiro para os projetos sociais com crianças e adolescentes, sem que a gente precise ficar dependendo totalmente da iniciativa pública. Amém. Graças a Deus. Então, só assim, a título mesmo de resumo. Então, eu não entendo nada de números, mas eu quero ajudar o Lar Batista, então eu posso conversar com o meu contador e falar para ele, faz a declaração aí porque eu quero doar para o Lar Batista. Então, faz ela de tal forma aí que dê para fazer essa doação. E o contador vai saber fazer tudo que é necessário, certo? Certinho. Os contadores, eles estão orientados e isso aí é um dispositivo legal, está lá na base da Receita Federal, na plataforma. Lembrando que as doações podem ser feitas até dia 30 de abril, então nós temos aí mais de 30 dias para divulgar essa campanha. Amém, vai ser bênção em nome de Jesus. Encerrando então nossa entrevista, pastor, tem alguma coisa a mais que o senhor gostaria de falar que eu não perguntei e o senhor acha aí que é relevante para que as pessoas estejam sabendo? A palavra está com o senhor para essas palavras finais. Na sequência nós estaremos então encerrando. Pastor Magner, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio de poder estar falando e até mesmo abrindo meu coração aqui nessa conversa com você. E nós contamos com o apoio, a participação e o engajamento das pessoas dentro da sociedade. E se tem uma palavra que eu poderia deixar nesse momento, é dizer que você é do tamanho daquilo que você contribui. E não existe contribuição pequena ou grande. Todas as contribuições são importantes. Ainda, aquele que contribui financeiramente com um pouco, aquele que contribui com mais, ou aquele que também doa gêneros alimentícios, roupas, enfim, brinquedos, todas essas doações, elas são bem-vindas e importantes. E o Lar Batista está de portas abertas, é uma instituição que tem um trabalho sério e comprometido e que está diretamente ligada ao Juizado da Infância e da Juventude e ao Ministério Público da Infância e da Juventude em Caldas Novas. Todas as nossas ações, mensalmente, elas são reportadas ao juiz e à promotora. Então, nós trabalhamos com toda a transparência possível, não somente porque lidamos com a justiça e o Ministério Público em si, mas porque somos uma instituição cristã que, acima de tudo, sobretudo, nós sabemos e cremos num Deus que é o nosso Pai, mas que, sobretudo, também é o nosso juiz, o nosso advogado, e que está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nesse trabalho que está sendo colocado na nossa vida. Eu gostaria simplesmente de convidar você que não faz parte dessa obra de missões urbanas em Caldas Novas, venha fazer parte desse trabalho, dessa obra, somando forças conosco ali em Caldas Novas. Amém. Muito obrigado, pastor, pela disponibilidade também de estar aqui com a gente. Nossa oração é para que esse vídeo e essa mensagem chegue a todos os pastores, igrejas e pessoas que tenham aí o desejo de estar cooperando
com aquilo que Deus tem feito na terra através do Ministério Lar Batista, ali em Caldas Novas. Muito obrigado, que Deus possa estar abençoando também a sua vida e a sua família. Então, nesse momento, nós estamos encerrando essa entrevista, né? E quero convidar você que está nos vendo aqui, que você possa estar cooperando, esteja participando. Aqui no final do vídeo nós estaremos colocando algumas fotos, né, ali do lar, sem identificação ali das crianças, mas para você já ver alguma coisa do trabalho que já é realizado ali. E também os números de contato do pastor Wesley, do Lar Batista. Se você quiser mais informações ou algum outro esclarecimento, você pode estar entrando em contato com o pastor Wesley. E também nós estaremos colocando as contas do Pix, Banco do Brasil, para que você possa estar colaborando também com, como o pastor disse, com essa missão urbana que é feita ali na cidade de Caldas Novas, em Goiás. Que Deus abençoe você, abençoe sua igreja e obrigado porque acompanhou a gente até aqui. Fique na paz de Cristo Jesus.